Boa tarde a todos. Meu nome é Quai, sou um artista audiovisual inspirado nos insetos e especializado em monografia multiespécies, trabalhando para o projeto Abaito. Peço desculpas desde já pela minha mistura de espanhol com português, mas acho que vai correr bem. Meu interesse é retratar o que se esconde por trás de um processo de recuperação ecológica após o incêndio florestal, através de uma linguagem sonora, da energia acústica, das suas frequências e amplitudes audiovisuais e, sobretudo, das inaudíveis. A pergunta da minha pesquisa é: que cantos e vozes, que é o coro da vida que surge após o fogo por trás dos silêncios da recuperação? Esta apresentação de hoje centra-se no estudo ecoacústico realizado após os incêndios florestais que afetaram a Serra da Estrela em Portugal em 2022. A ecoacústica é o estudo dos sons ambientais para a monitorização da biodiversidade. Novas metodologias em ecoacústica e tecnologias de gravação permitem distinguir com precisão sinais emitidos por organismos cantores, o que é importante para a avaliação da biodiversidade. Em minha pesquisa, embora trate-se de uso artístico da ecoacústica, o importante neste enquadramento artístico ecoacústico é reconhecer que a capacidade auditiva humana limita-se a uma gama restrita de narrativas sonoras que se situam entre os 20 e 20 mil hertz. Hertz é uma unidade que mide os ciclos das ondas sonoras. Por exemplo, os cantos dos pássaros são indicadores principais da riqueza da biodiversidade, em termos acústicos, produzindo cantos que variam aproximadamente entre 1.500 e 8.000 hertz, ou mesmo acima de 10.000 Hz, dentro da audibilidade possível humana. Mas como podemos compreender este tipo de narrativa fora dos cantos dos pássaros, quando os sons ocorrem abaixo e além dos limites normais de audição humana? Esta limitação na percepção sonora humana restringe a atenção aos sons que podem ser valorizados em relação aos processos de recuperação após um evento de reinício, como é o incêndio florestal. Por isso, o meu estudo dedica-se a revelar os sons ocultos e negligenciados que existem sob as cinzas, por trás das cascas carbonizadas das árvores, da vida subterrânea, dos insetos e dos sons que formam parte da paisagem, de formas de vida ultrassônica como os morcegos, e que normalmente desaparecem do foco da atenção sonora das paisagens em processo de recuperação. No âmbito dos métodos ecoacústicos, o registro destes sons depende da utilização de dispositivos de gravação ativos e passivos. A gravação ativa implica a utilização de gravadores de som no local, no momento, e a gravação passiva baseia-se na implementação de unidades de gravação automatizadas, as quais são ferramentas essenciais para registrar uma gama desejada de frequências e intervalos de tempo de longa duração. Desta forma, foi possível registrar sons característicos em diferentes hábitats e regiões tocadas por fogo na Serra da Estrela. Por exemplo, Manteigas, Sameiro, Verdelhos, Vale da Moreira, são regiões dentro do parque, dentro da Serra da Estrela, da zona de estúdio do projeto Abaito. Vamos escutar. Acho que está cargando o áudio. Vamos ver se...
Lastimosamente, o áudio do auditório não permite escutar os sons baixos do vento. Peço desculpas. Este é o som das formigas em manteigas e o vento a soprar pelos seus túneis subterrâneos. Morcegos de sameiro perto de um rio a voar entre as árvores durante a noite. O som, desculpa, o som está adaptado a uma frequência audível para poder ser escutada, porque é ultrassom. Em Verdelhos, uma combinação de abelhas a zumbir, pássaros a cantar e de vez em quando um galho caindo da árvore. E por último, grilos a cantar na floresta em Vale da Moreira. As visualizações destas sequências de paisagem sonora são denominadas espectrogramas. Um espectrograma é uma representação visual do som. O tempo em segundos no eixo horizontal, a frequência em hertz no eixo vertical e a amplitude representada por diferentes gradientes de cor que refletem a intensidade auditiva em decibéis. Quanto mais clara a cor, mais forte é a sinal. Esta representação visual do som a propagar-se no espaço e no tempo é necessária para quantificar a energia sonora e calcular índices acústicos que permitem distinguir fontes sonoras e identificar as sinais acústicas e vibratórias dos organismos. Então, para lograr isto, foram utilizados uma combinação de métodos de gravação ativos e passivos em locais afetados por fogos, permitindo assim alargar o espectro normativo da audição humana. Os dispositivos utilizados para registrar a paisagem sonora e vibratória, apresentada anteriormente, são unidade de gravador automatizado, chamado AudioMod, que permite gravações acústicas de longa duração, microfones de contato, mais conhecidos como piezoelétricos, e um geófono. Os dois últimos são capazes de amplificar as mais mínimas vibrações subterrâneas através de raízes e vegetação. Assim, se pode escutar, por exemplo, a comunicação de insetos, a ultrassom de morcegos, os processos vasculares das plantas e as ondas sonoras produzidas também por processos terrestres, como tremores, o murmúrio da água no subsolo, o fogo a transformar a lignina de madeira, ou as rajadas de vento a filtrar-se através das folhas e raízes. Desta forma, amplia-se a sensibilidade da paisagem sonora comum ao ser humano. Este é o vibropaisagem, como eu chamo, vibroscape. O reino dos sons transmitidos pelo substrato através das vibrações que podem ter distintas origens. Biofonia, geofonia, antropofonia, tecnofonia. Biofonia são sons produzidos por organismos vivos através de matérias orgânicas. Antropofonia são ondas sonoras geradas pelo ser humano, vibrações industriais e mecânicas. Geofonia, sons produzidos por processos terrestres, fogo, vento, chuva, água, tremores. E tecnofonia são vibrações provocadas pela tecnologia, como são interferências eletromagnéticas. Vamos concentrar-nos na biofonia da Serra da Estrela.
gravada com os dispositivos especiais, microfones de contato, piezoelétricos e geofônicos, para a captação de vibrações. Desculpa. A pergunta aqui é: quais são os sons ocultos, 2 anos após os incêndios, que ressoam no subsolo, provenientes de organismos que normalmente não se pensa que produzem sons? Desculpa. Novamente. É desconcertante, não é? Aqui temos um cogumelo pirofílico, como a imagem mostra, o Physolithus arisus, que transmite vibrações por baixo e através do solo, uma vez que o seu micélio se entrelaça com as raízes de outras plantas para obter nutrientes do solo árido e pobre após incêndios. Neste caso, a planta é a esteva comum na Serra da Estrela, Cistus ladanifer, que é uma planta que costuma crescer bem após os incêndios e exala um aroma característico, gostoso e muito reconhecido. O cogumelo não produz qualquer som por si próprio. Ele atua como amplificador de pequenos cigarrinhas, provavelmente, é o som que a gente escutou agora. Cigarrinhas escondidas nas proximidades. Os sons que possivelmente ouvimos provêm de uma cicadalidade desconhecida. Um grupo de cigarrinhas, a qual fica escondida entre o solo, as plantas ou as raízes. Agora, há 2 coisas que são claras. Primeiro, que a vegetação, juntamente com outros organismos do solo, funciona como um meio de transmissão e amplificação de sinais vibratórios. Segundo, que estas vibrações podem estar presentes a qualquer momento que os seres humanos não as consigam ouvir, sem recorrer a estes métodos, e que os seus padrões de atividade ainda precisam de ser investigados a profundidade. No momento certo, como no caso deste carvalho queimado, na imagem, Quercus pyrenaica, surgem vibrações das plantas vizinhas, da água que contém do vento geofonia, não? Da geofonia do vento, que sopra e varre as folhas. O toco carbonizado criado pelo incêndio de 2022 ainda tem vida e histórias para contar. Este carvalho nativo da Serra da Estrela resiste ao fogo, dependendo da intensidade, claro, e responde com um crescimento de novos ramos, como se vê na imagem. É interessante, o som gravado agora, que você ouve, escuta, fica em cima dos 30.000 Hz, o que é impossível escutar para o ser humano. Agora foi reduzida a velocidade. E é na imagem do espectrograma, na parte superior. Para poder ser ouvido, eu tive que reduzir a velocidade da gravação. E isso tudo foi não com um microfone normal, sino com um microfone piezoelétrico.
que está conectado com o toco carbonizado do Quercus pirenaica. Ficava escondido dentro do espectrograma. O som normal é este daqui. Desculpa. Estes sons podem ser explorados como vozes que contam uma história. É possível dar um salto imaginativo para projetar possíveis narrativas além da noção do audível e para além do que os seres humanos consideram silêncio. O que você está escutando é diretamente o espectrograma principal do som através do piso elétrico, do microfone piso elétrico. Pode ser o vento, pode ser insetos dentro do solo, pode ser processos geofônicos das plantas mesmas. Mas o som oculto aqui é o som ultrassônico, não? Aqui, aquele daqui, que é desconhecido. Por último, a exploração da paisagem sonora de locais queimados na Serra da Estrela revela outro grupo de suspeitos habituais a cantar, ou melhor dizer, a vibrar em uníssono. Utilizando um geófono, normalmente emprega para medir as alterações sísmicas do terreno, descobrir a voz de detritivoros, alimentar-se de lignina remanescente desta madeira queimada em descomposição no Vale da Moreira. Larvas de besouros xilófagos, talvez? Soa como uma motosserra em analogia humana, mas esta é a voz de um organismo vivo. A imaginação abre-se para utilizar os dados quantificados destas gravações em fim de criar uma narrativa sonora ou mesmo uma composição musical experimental, com cogumelos, pirofíticos, carvalho queimado e com os sonidos da motosserra do besouro desconhecido. Os seres xilófagos, ou seja, os organismos que se alimentam de matéria em descomposição, têm uma história para contar, uma história de recuperação, uma vez que a madeira de que se alimentam constitui um serviço ecológico, assim como uma fonte de energia para nova geração de insetos de sua própria espécie. Para além das vozes singulares e ocultas que emergem de organismos afetados pelos incêndios, organismos que pareciam estar mortos ou que não eram considerados protagonistas de narrativas sonoras, as visualizações de energia sonora e vibracional através de espectrogramas podem também funcionar visualmente como uma pintura paisagística. Os padrões diurnos e noturnos podem ser mapeados por meio de espectrogramas e índices acústicos, os quais dividem a energia gravada em cores, intervalos de frequência, de acordo com a quantidade da biofonia presente, e também mesmo visualizar como a quantidade de sons de origem humana, a antropofonia, ocupam e afetam a paisagem sonora biofônica. Aqui vocês podem ver, esta é uma gravação de longa duração de Sameiro, realizada com um dispositivo de audiomóvel. Esta visualização sonora denomina-se espectrograma em cores falsas.
e corresponde a um excerto de 30 minutos, só 30 minutos, de um total de 24 horas, gravado o 23 de setembro de 2024. Em tons de vermelho, as altas frequências do vento, em verde, a biofonia dos pássaros e outros sons bioacústicos na gama de 2.000 a 8.000 Hz. Em tons de azul e amarelo, ventos, vemos sons específicos fora da biofonia e da geofonia que podem sugerir a presença de antropofonia. Análise sonora com espectrogramas em cores falsos permite um mapeamento visual dos sons em cores abstratas. Funciona de uma perspectiva artística como uma representação estética da paisagem sonora. E cada local queimado tem a sua identidade sonora, a sua assinatura acústica ligada a uma data e a um ponto específicos do ano em que realizamos o trabalho do campo nesse local. Aqui temos, por exemplo, um espectrograma em cores falsas correspondente a um total de 5 dias, gravado em Famalicão, mas a secção que estamos a ver representa apenas um dia. Só um dia, o 5 de novembro de 2024. As cores em rosa correspondem provavelmente ao canto dos pássaros ao longo do dia, combinado com alguns sons produzidos por seres humanos, os tons azul, principalmente o tráfego automóvel, uma vez que a gravação foi feita na proximidade de uma estrada. Esta é uma paisagem sonora de 12 horas, de um total de 2 dias de gravações acústicas em Sameiro, de 24 a 26 de setembro de 2024. É possível que a cor verde amarelada indique a presença de morcegos, uma vez que se trata de um espectrograma noturno. E por último, mais uma paisagem sonora de um dia inteiro em Famalicão, proveniente de uma longa gravação realizada entre os dias 8 e 10 de novembro de 2024, na qual as linhas finas alongadas que se estendem de baixo para cima correspondem a fenômenos eólicos que agitam folhas e ramos, produzindo sinais geofônicos intensos que abrangem todo o espectro acústico. Este é também um local interessante, próximo de um moinho de vento. Neste local existe um parque eólico e através de uma análise denominada Power minus Noise, que determina as frequências que compõem a paisagem sonora, é possível verificar o impacto da antropofonia. O som constante produzido pelas turbinas eólicas é mais potente e mais ruidoso, abafando toda a biofonia do ambiente. E mesmo assim, as frequências sonoras amarelas dos insetos e verdes dos pássaros parecem auto-organizar-se em resposta ao som artificial que corta os ventos naturais que sopram pelas montanhas da Serra da Estrela e cobrem todo o espectro sonoro. Para concluir, o que apresentei hoje é um trabalho em processo, ainda não acabado, mas indicando firmemente minha visão e sensibilidade auditiva à procura de narrativas sonoras que incluem sons fora da atenção auditiva humana. É necessária uma nova sintonia com as paisagens sonoras que surgem na sequência das forças do fogo. Existem narrativas sonoras entrelaçadas nas vibrações abaixo do espectro audível dos seres humanos. A noção de relacionar o silêncio com a morte e desastre após um incêndio florestal deve ser questionada, uma vez que as tecnologias de gravação e os métodos avançados de análise sonora sejam reaproveitados para amplificar e, assim, sintonizar-se com essas vozes, cantos e sinais de recuperação que pulsam fora do espectro auditivo humano. Obrigado. Bom, vamos lá.
Você pode abrir o chat aí, por favor? Ali na esquerda. De hoje, tá. Ok. Bom, gente, então vamos adotar aqui o mesma forma de operar nas sessões de ontem. Não sei se temos alguma pergunta aqui para o quadro. Não sei se também temos alguma pergunta à distância aí no chat. Tá, então eu vou começar aqui com algumas questões que me ocorreram no quadro. Um trabalho absolutamente interessante, da minha perspectiva como antropólogo, super inovador. Assim, realmente eu não estou habituado, né, com essas paisagens sonoras e, sobretudo, com o registro, que é quase um registro etnográfico dessa sonoridade, né? Enfim, acho que é super interessante nesse aspecto. Uma das coisas que eu fiquei pensando, desses aspectos da biofonia, enfim, como você traz, acho que tem notória a contribuição que se dá justamente para a gente romper com aquela ideia de que essa paisagem pós-incêndio, bom, a gente está trabalhando aí com uma paisagem pós-incêndio 2 anos depois, né? Enfim, mas de qualquer maneira seria uma paisagem desértica, né? Um cenário desértico ou, como você bem disse, de morte em absoluto. Eu fiquei pensando como é que seria, se é que seria interessante também para registro de comparação, pensar como é que você poderia fazer uma comparação entre essas paisagens sonoras em uma localidade onde não foi submetida, evidentemente, a um processo de incêndio, para a gente ter justamente essa comparação auditiva, né, de como se passa essas diferenças, né? Eu acho que tem uma coisa interessante e é fundamental trazer esse componente do teu trabalho, porque acho que, do ponto de vista da própria antropologia, mesmo nessa antropologia mais contemporânea, que tem todo um apelo para o audiovisual, mas ainda a centralidade do visual, digamos assim, ela muitas vezes oculta justamente o que a gente pode obter e angariar de informações com essas memórias, sei lá, a própria memória auditiva, né? Enfim, uma das coisas que para mim é super interessante, vou falar isso hoje à tarde, tá um pouco disso, né? Mais tarde, mas tem a ver com essa lida de uma espécie de memória afetiva, como se constrói uma memória afetiva de uma determinada paisagem, né? Enfim, tem uma série de questões e tal, tem a ver com crescer em um determinado ambiente, e essa memória afetiva, quando é narrada, muitas vezes pelos meus interlocutores, se aciona sempre uma memória visual, né? Os campos eram assim, você avistava determinados animais e tal, mas a vivência justamente nesse campo transcende justamente essa memória, a construção dessa memória afetiva transcende justamente essa memória visual, né, da visualidade, da imagem propriamente, né? E como é que a gente talvez não traz, de certa forma, para a nossa etnografia essas outras memórias, e que, salvo engano, já ouvi falar disso, são memórias até muito mais perenes, né? A própria memória, a memória olfativa, né? É uma memória muito perene. Às vezes você tem uma memória de um determinado odor, de um determinado cheiro, que você sentiu quando você tinha, sei lá, poucos anos de vida, e passa o resto da vida toda sem sentir aquele cheiro, e de repente, por acaso, esse cheiro te remete
a uma coisa de, sei lá, de décadas atrás, você recupera isso. Eu acho que tem uma importância de a gente pensar esses outros tipos de memória, de construção de memória, para que a gente possa também utilizar isso dentro de um formato de um texto etnográfico, e, como eu mesmo já disse, ainda é fortemente centrado na descrição etnográfica, na descrição visual, né? Ou do que a gente ouve, mas não é a memória propriamente a memória auditiva, mas ouve de forma narrada, né? De uma determinada. Então, assim, eu acho que tem essa importância fantástica, né? De a gente se abrir justamente para esses outros interlocutores não humanos, no final das contas, também de trabalhos possíveis, né? Outra questão que acho que talvez seja um pouco mais utópica, talvez, né? Seria se seria possível, acho que fica uma ideia, mas teria que ter o senso de oportunidade, né? De gravar, de registrar a chegada do fogo, né? Enfim. Bom, é isso. A gente está chegando aí na temporada dos incêndios, dos grandes incêndios florestais na Europa, né? Como é que... Bom, imagino que teria que ter uma tecnologia que ou resistisse ao fogo ou que deixasse registrando à distância, né? Então, É muito interessante. Desculpa. não é isso. Vamos Porque continuar. justamente esse tema é que a gente está agora interessada, não? Nas queimas prescritas, mas Sim. não nos incêndios, não, queimas prescritas, e registrar, e tentar registrar justamente esses sons durante, porque não é difícil, o que hoje eu apresentei foi pós-fogo mesmo, não é difícil pré-fogo, ser o mesmo registro do som em certa determinada janela de tempo e pós-fogo. O complicado, o complexo é utilizar com as mesmas ferramentas de gravação ativa que eu fiz, o que mostrei agora, o que deixei escutar, não? Os sons registrados na Serra da Estrela. Precisa somente de encontrar refúgios, não? Refúgios para aparelhos tecnológicos contra o fogo, para registrar durante o fogo mesmo. Agora, aí muitas coisas que tomar em conta, porque pode ser um fogo de baixa intensidade, sem problema, como é o caso das queimas prescritas do território gerente. É baixa intensidade agora e corre muito rápido. Então, minha ideia é colocar essas ferramentas, esses métodos de gravação, por exemplo, dentro de cupinceiros, que resistem muito a fogo. Essa é uma ideia a testear. E podem ser também colocados em certa altura dos árvores, se a gente puder prever que o fogo é de baixa intensidade e também não vai subir como o capim, por exemplo. Então, é possível, é um challenge, não é um reto para mim, e isso é o que a gente está procurando agora. Talvez assim, são custos de equipamento, né? Você consegue registrar a distância, mas depois o equipamento, possivelmente, você tem que descartá-lo, mas pelo menos o registro está feito, né? A gente consegue fazer isso. Uma das coisas que eu fiquei pensando é justamente porque quando a gente conversa com pessoas que têm tem essa vivência dessa memória afetiva, muitas vezes, muito recorrente a essa memória e esse conhecimento, seja do canto dos pássaros e, eventualmente, até do som do vento, né? Ou seja, porque o som do vento, já em relação com a própria paisagem, determina a compreensão sobre determinados processos, né? Enfim, imagino eu que esse conhecimento, que é dito como um conhecimento tradicional, né, também possa antecipar justamente a direção do fogo, de onde ele está vindo, né, nesse diálogo. Né? Definitivamente. E a outra dúvida que eu fiquei aí pensando muito também, estou aqui pensando no meu trabalho aqui, enfim, em Portugal também, você coloca, né, na paisagem sonora o registro também de sonoridades antrópicas, vamos dizer assim, tem registros
né, de atividades humanas, enfim, registros de estradas também. Isso é interessante para pensar, por exemplo, o caso do lince, né? O lince é um animal, o lince em Portugal, que é um animal que padece, bom, além dos problemas de sustentabilidade da cadeia trófica, enfim, que é sabido, mas é um animal que padece muito de atropelamentos, né? Ou seja, nas rodovias. Então, tem muitos linces que são atropelados. Várias explicações são dadas, dentre outras, eles são atraídos muito pelas luzes dos faróis dos veículos, então eles ficam atraídos no meio das rodovias, ficam paralisados, e aí os carros vão e passam. Por outro lado, também sabe-se, né, da capacidade auditiva fantástica desses animais, né? Enfim, como é que se pensa, de repente, a gente tentar estimar como é que como funcionaria justamente, ou talvez pensar em tecnologias que mitigassem esse processo enfim, de acometimento, né, de morte por esses animais por atropelamento. E, por fim, eu acho que é uma coisa que acho que tem me interessado mais recentemente, por conta de toda uma discussão sobre, enfim, mudança de matriz energética, enfim, e eu sei que na Serra da Estrela está muito disperso, que é a questão das eólicas. Não sei se aí quando eu vi os morcegos, que são animais particularmente afetados também, além de nós humanos, sabe também o barulho das eólicas é infernal, vamos dizer assim, né? É infernal. Mas também como é que se pode pensar dentro dessa captura dessas paisagens sonoras, subsídios para a gente pensar justamente os efeitos visuais são meio que patentes, mas como é que a gente traz numa pesquisa como essa, ou pode trazer numa pesquisa como essa, os efeitos dessa interação antrópica, né, dessas tecnologias humanas, a saber lá as próprias torres eólicas, de fato, com a dinâmica de vida desses outros seres. Enfim, como é que a gente poderia pensar, se a gente vai pensar nisso? Sí, es muy interesante esa línea de pensamiento, acho yo, de un uso, como ya mencioné, como ya dije desde el inicio, mi envolvimento no proyecto Byte y mi interés pessoal siempre tiene un enfoque artístico, ¿no? Mas agora, hoje em dia, não é difícil cruzar as disciplinas e combinar ferramentas de uma disciplina a outra. Neste caso, por exemplo, eu recolhi dados basados seguindo uma linha de método ecoacústico, mas justamente você pode utilizar uma linguagem sonora muito mais afetiva para poder, acho eu, criar um efeito muito mais perene, muito mais efetivo mesmo justamente para os resultados científicos, como pode ser se agora alguém tem o lince como objetivo de estudo, ou os morcegos e a afetação dos parques eólicos. Eu acho que, por exemplo, não é difícil não mesmo utilizar meu enfoque, mas utilizar, ampliarlo a través os resultados científicos a través de uma exposição artística, por exemplo, onde o público ampliamente pueda ser envolvido com outro tipo de linguagem, digamos, muito mais ligeiro de digerir, e ao mesmo tempo ter a par, em paralelo, investigação publicada. Não? Eu acho que é possível, mas uma coisa que a princípio que você mencionou e acho que é muito interessante, sim, narrativas sonoras como as que eu apresentei agora, é um trabalho em processo, mas tem muito potencial e, sin embargo, embora estão baseadas em uma análise visual de energia acústica. Os espectrogramas ficam muito interessantes, muito abstratos, eu adoro, mas, afinal de contas, é uma análise visual que toma uma narrativa sonora, seja críptica, escondida, fora do espectro auditivo humano,
Mas para poder analisar como humano e poder fazer sentido disso, toca torná-la visual. Sim. Então, dependemos do visual, de uma análise visual algorítmico, como a que eu apresentei agora, do registro sonoro. E, ao mesmo tempo, o registro sonoro fica, sin embargo, fica como, tem seu potencial sem visualização. Agora, uma apresentação como hoje precisava de ter um slideshow, Claro. mas hubiese sido muito interessante não ter nada, não? E só deixar escutar. Sim. Então, é um reto também, não? A parte da comunicação, não? Para o público em geral, acho eu, e acho também que forma parte de os objetivos do projeto VAI, não? Nossos métodos interdisciplinares e procurar sempre, não, esses compromissos entre ciência, pois ser arte, e agora mesmo aqui no enfoque brasileiro, não, incluindo, sobretudo, o conhecimento ancestral. Sim, fantástico. Bom, talvez seja uma possibilidade de pensar, né, depois, falando com Verônica aqui, talvez num tipo de experiência imersiva, né, dessas coisas, né? Ou seja, claro, com condições, né, apropriadas, não de um auditório como esse, enfim, que é um auditório que não é pensado justamente para isso, mas de repente pensar num evento, numa situação que a gente possa ter essa experiência imersiva sem, digamos assim, outros estímulos da visualidade, não é o caso, assim, você justamente ser imerso na sonoridade, né? Enfim, talvez possa ser bacana. Exato. Me convidem para ir também. É uma ideia a explorar. Bom, temos mais alguma questão? Por favor. Sim. É a questão da assinatura. Falaste que tem que fazer uma assinatura da. Então, falaste numa assinatura da paisagem, não é? A assinatura é algo diagnosticante, não é? Que permite a identificação de. Portanto, quando falas de uma assinatura de frequências, uma assinatura pessoal, qualquer assinatura é algo que é individualizável, que permite a classificação de. Tendo em conta que as paisagens são algo tão dinâmico, não é? Como é que tu farias essa assinatura? Ou seja, uma assinatura que tu tiras em 5 dias em Valheiras não caracteriza exato quanto tempo achas tu que seria necessário para obter uma verdadeira assinatura de uma determinada paisagem e qual é a dimensão que conseguimos também ter, não é? Ou seja, as frequências propagam-se no ar a diferentes velocidades e dissipam-se no ar a diferentes distâncias. Portanto, a tua assinatura vai variar consoante a frequência que estás a mostrar. Como é que tu integras isso tudo numa assinatura de paisagem? Essa É para provocar. Sim, é uma boa pergunta, porque, obrigado, Ana, porque essa pergunta, esse reto também tenho eu, de como nomear estes processos. É um problema, assinatura, não? Acoustic signature, em inglês, assinatura acústica, vi não ser a tradução que usei hoje, para nós humanos, é uma assinatura criada por individuais, não? Que ficou aí, e sempre vai ser ela. Mas eu acho que, em detalhe, essa assinatura, digamos, se para ter a metáfora de assinar um documento manualmente, realmente, se uno pode ver em detalhe, microscópico, esse gesto de assinar, eu acho que em momento de assinar há detalhes que variam de uma assinatura a outra. E justamente a questão com narrativas sonoras, ou ter essa memória audível, auditiva de uma região após fogo, ou durante fogo, sempre estão ligadas ao tempo. Sem o tempo, não se pode falar de uma assinatura. Então, é um reto procurar um nome ou um termo que possa envolver todo um processo que não é visual, acho eu. Em este sentido, que é multissensorial, que vai além de o que é físico, de um enquadre, de uma imagem que ficará sempre como uma imagem
uma foto que a gente pode volver a avistar e as memórias, não, se remetem como Guilherme disse. O som também pode ter esse efeito, e acho eu que em termos mais prácticos, tem que ser anos, não? Por isso, tem que ser uma assinatura de anos, que abrange todo o tempo, e, afinal de contas, eu acho que não uma assinatura geral, universal, vai ser uma assinatura que apunta a um tempo determinado, já seja 2, 3, 10 anos de sons, imagina isso, 2, 4, 5 anos de registro contínuo. Hoje em dia é possível fazer isso, é possível com as tecnologias, mas a inversão de tempo para fazer isso é muita. E também a questão distinta de ter uma assinatura, para mim, do ponto de vista artístico, foi uma opção que eu escolhi por o fato do espectrograma, não? Que mencionei anteriormente. Tornado audível em espectrograma, em processo de análise visual do som, da energia, da distribuição, porque o som não fica fixo, nunca, não? O som vai mudando através da geofonia, das árvores. O som, assim mesmo, o som não é o mesmo. Escutar uma gravação como hoje, o som do vento na época seca, quando as folhas não tem muita mais sonoridade. A época de primavera, a época onde depois a chuva, não? Então, justamente isso é uma crítica interessante, porque acho que a assinatura como termo ou como palavra é complicada, mas em geral sempre vai haver um problema, não? Com que palavras escolhemos para poder nomear os processos naturais. Não sei se você consegue deixar Sim, baixar ali o chat. não, a gente está impactada, acho eu. Tá só- Bom, contribuir aqui Então, muito obrigada, Cláudia. É sempre maravilhoso visitar a Serra da Estrela, não é? E nós passamos tanto tempo. E então tinha aqui duas questões e muitos parabéns pelo trabalho. Tem aqui muita força e paixão para o que se quer. A minha primeira questão era convidar para refletir um pouco aqui em conjunto, até para quem está online e aqui na sala também possa ter acesso a isso, sobre como tu estás a conectar esta paisagem sonora e a tua perspectiva sobre isto com o nosso objetivo no Abaite de conhecer a recuperação pós-incêndio, não é? Das espécies da fauna, não é? Mas, enfim, das comunidades multiespécies. É uma questão, uma primeira questão. E a outra questão tem a ver com a diversidade, não é? A biofamilia é muito diversa, imagino, devido à grande diversidade de espécies que também estamos a captar, espécies vivas e outras entidades não vivas, como o vento, mas que são more than human também. E então era convidar para refletir aqui connosco, ou a partilhar connosco, como é que tu estás a trabalhar nessa noção de diversidade dessa diferença. Portanto, mostraste o espectrograma, uma das formas que estás a usar é essa diferenciação colorida, não é? Mas como o Guilherme também apontou, vai trazer outra vez a hegemonia do visual, mas do ponto de vista mais conceptual, do que isto nos pode ajudar a compreender a recuperação, como é que estás a pensar? Sim, boa pergunta. Acho que ainda estamos no processo de encontrar essa avenida, aquela avenida para fichar, ¿no? Os margens que devidamente devem estar limitados para uma pergunta tão complexa como a que, não? Como a que a gente, um projeto equipe da Byte tem. O tema multiespécies é, para mim, interessante através de esta ideia de narrativas sonoras, porque um espectrograma, paisagem sonoro nunca é um índice somente um índice de uma espécie individual. É uma composição musical, é muitas vozes, muitos instrumentos biofônicos, por assim dizer. E para mim é interessante não separar esses indivíduos, mas
certamente há indivíduos, há momentos no dia que há expectativa na manhã, não? Como, por exemplo, ontem Pedro Paulo também mostrou na Cachoeirinha, como o som da Cachoeirinha, talvez a Bix, como os pássaros, a expectativa de que os pássaros van a tener su canto, su coro matutino, diurno, y en la noche, tipo tarde, dirección noite, aparecen os coros dos insectos, ¿no? Pode ser inclusive factual e não muito difícil identificar os sons, incluso com inteligência artificial, de espécies, de sua totalidade que estão cantando nesse momento. Mas, para mim, o termo multiespécies, a palavra multiespécies, em termos acústicos, em uma aplicação de uma linguagem sonora, de uma narrativa sonora, são muito importantes porque é a coletividade a que importa nesse momento, não é indivíduo. E acho eu, desde meu ponto de vista artístico, não é importante diferir as espécies, os grupos taxonômicos, quem está cantando, quem agora, senão em sua totalidade, volvendo ao tema da assinatura, temporalmente, assinatura acústica de um lugar pós-fogo, dar essa voz, dar uma voz multiespécie, assim dizer, a todo esse espaço, em conjunto. Mas, claro, se fora possível, depois disso, dar... Para mim, essa é a importância. Depois dessa importância, pode venir identificar, se fosse possível, as espécies que estão cantando, as espécies que não estão cantando, que não retornaram, por exemplo. Que também esse vazio pode ser, em esse sentido, o silêncio da recuperação. Mas nunca, eu acho que sempre vai ser um coro multiespécies, para mim. E esse é o valor da recuperação. Se não é um solista que está cantando nesse espaço após incêndio, senão é um coro múltiplo. Ótimo. Até a propósito disso, vou fazer mais uma pergunta. Estou aqui tentando pensar com vocês, né? Você começa a sua apresentação falando que, vamos dizer, num senso comum, o que existe após o incêndio é o silêncio. E disse que o silêncio se associa, de certa maneira, ao registro de um deserto, né? O silêncio se dá pela ausência de seres que deixam seus registros sonoros, evidentemente, dentro da nossa capacidade, da capacidade humana auditiva. Você está demonstrando, com o seu trabalho, justamente essa composição como disse muito bem a Verônica, essa diversidade sonora que existe para além da nossa própria capacidade auditiva, né, a capacidade auditiva humana, mas que demonstra realmente que existe essa composição, como você disse, né, infra-auditiva, vamos dizer assim. Ultrassônica. Ultrassônica, né? Então, agora, por outro lado, é muito mais um caminho num caminho contra-intuitivo, né? Até pegando um pouco o que a gente estava falando ontem sobre como olhar para o fogo de uma forma contra-intuitiva, como pensar as categorias de forma com domesticação, estava falando de outras coisas, de forma contra-intuitiva, né? Se você fizesse um exercício de gravação, de registro de um lugar de um local, de uma situação, pensando numa coisa, sei lá, uma estação de trem, uma estação de uma rodovia, enfim, onde várias pessoas estão passando, falando, onde você tem uma multidão no nosso senso comum, você fala, bom, ali existem uma multiplicidade de sons. Eu fiquei pensando se através do teu registro você não encontraria nesse universo que a gente fica pensando que tem uma existência múltipla, na verdade, um grande deserto, no final das contas, né? Um grande deserto, porque o que predomina é um ruído, uma espécie de gramelô um sobre o outro, né? E assim, para tentar pensar em oposição, como existe diversidade num lugar e essa diversidade e num outro que a gente acha que, ou pelo menos deduz que existe a diversidade, acaba podendo ser encontrada uma pasteurização desse tipo de som, né? De som, né? Enfim, é muito mais pensando alto aqui, viajando. Sim.
mi pensamento para seguir essa linha de pensamento de vocês é que o ruído, não, o barulho dos seres humanos, antropofonia, en realidade. Sim. Antropofonia é um termo, uma palavra que abrange também o ruído, não só o barulho o mercado, por exemplo, Isso. ou pode ser ruído, mas é um tema muito interessante, porque silêncio e ruído podem funcionar da mesma forma. Acho eu. Pode ser um ruído e, ao mesmo tempo, depende do ponto de vista que se quer analisar e o ponto de vista que a seleção auditiva de cada um. E essa mesma seleção auditiva, penso eu, intento pensar, também tem muitas espécies adaptadas, resilientes, adaptadas a viver conosco na cidade. Acho eu que para aprofundar muitos estudos mais acerca dessa percepção sonora, por exemplo, das pombas, não? Dos ratos, que nunca saem em um mercado com esse barulho. Sim. É um indicador para eles, positivo, pode ser. Sabem quando esse barulho desce, é esse momento. De outra forma, pode ser as pombas o contrário. Sabem que o barulho é a oportunidade para pegar os restos de comida. Não sei, estou também imaginando. Sim, sim. É muito interessante também porque no pessoal, agora mesmo também com o projeto, estamos com um colega, mencionou, e shout out a Scott Webster, outro colega do projeto na Austrália, conosco, e estamos também, justamente agora, escrevendo um artigo acerca de ruído e silêncio. E isso. Então, temos mais uma questão? Vou olhar aqui para o... Bom, então acho que a gente pode fechar, né, essa primeira sessão da manhã por aqui. E bem-vindos a todos, obrigados por estarem aqui. Não, está tudo bem, está tudo bem. E também a todos online. Vamos então começar com uma segunda apresentação da manhã, que foca um bocadinho no caso do projeto em Portugal. E vamos falar da recuperação não só de mamíferos e de aves após incêndio. Neste caso, vamos falar de fogo, pessoas e fauna em redes de concorrência de paisagens montanhosas. E então, qual é o caso português neste projeto? Em 2022, em agosto de 2022, o Parque Natural da Serra da Estrela foi afetado por um dos maiores fogos, um dos maiores incêndios de que há história recente em Portugal continental. Favorecido por temperaturas extremas, a baixa umidade e ventos muito fortes, aconteceu durante uma onda de calor extrema que atingiu a Península Ibérica. O incêndio propagou-se rapidamente pelas zonas montanhosas, difícil acesso e, foram afetadas extensas áreas de vegetação natural, florestas, zonas agrícolas, e foram também evacuadas muitas populações locais. O resultado disto é óbvio: extensos impactos ecológicos, socioeconómicos, e acabou por tornar este evento num marco importante para os estudos da ecologia do fogo, para estudos de reorganização da paisagem e para estudos da resposta da fauna a grandes perturbações. Portanto, este é o nosso cenário de estudos. Para os que, falta ali um doisito que foi cortado, para os que não conhecem bem, podem ver aqui, a ver se consigo, aqui, portanto, isto é Portugal continental, pequenino, não é? E a Serra da Estrela está aqui marcada a verde neste cantinho, conseguem perceber? Pronto, que corresponde a esta mancha verde aqui assim, representada ao lado. O que é que se passa aqui? O parque tem uma área, como podem ver, de cerca de 89 mil hectares. O que ardeu em 2022 corresponde a mais de 24 mil hectares, ou seja, ardeu
cerca de 1/4 do parque. Portanto, só para terem uma dimensão de quão dramático foi. Esta área ardida foi em 2022, já recuperou, e nós queremos perceber agora um bocadinho na dinâmica de recuperação como é que os 4 intervenientes neste processo interagem ao longo do tempo: o fogo, a paisagem, as pessoas e a fauna. E como é que pretendemos fazer isso? Aqui no projeto Abide há um objetivo, já todos perceberam, de multispecies, não é? Portanto, não queremos focar aquele estudo sobre aquela espécie que, por ser ameaçada ou por ser muito carismática, vamos estudar só aquela espécie. Aqui vamos tentar fazer uma abordagem de multiespécies. Então vamos tentar ver como é que, após este fogo, este impacto tão grande na paisagem, como é que a alteração resultante na paisagem, a alteração na atividade das pessoas com maior acesso a algumas áreas e as respostas da fauna a todas estas alterações, portanto, não estamos a falar num processo individualizado, mas sim na combinação de todos estes processos, vão afetar a fauna. Tudo isto através de redes de co-ocorrência e através de uma amostragem por armadilhagem fotográfica, que todos vocês conhecem, suponho também, não é? Temos aqui uma maquinazinha fotográfica que foi colocada no campo. E então o primeiro interveniente que vamos falar é o fogo. Está aqui a área ardida em 2022, a vermelho, mas podem notar que a sombreada azul está também uma área ardida em 2017. Estes fogos de 2017 são talvez os mais conhecidos por vocês. Foi quando morreram mais de 100 pessoas em Portugal, foram encurraladas nos fogos. Portanto, 2017 foi realmente um fogo muito dramático, um ano muito dramático em termos de fogo para Portugal. Portanto, temos aqui uma área de sobreposição do fogo entre 2017 e 2022. Mas como, e vão ouvir esta palavra muitas vezes, como esta é uma análise exploratória que foi, na realidade, realizada em Tocantins, enquanto eu estava a fazer a visita na zona, vamos tratar o fogo aqui só como presença de fogo, ausência de fogo, está bem? Portanto, os pontinhos brancos são os nossos pontos de amostragem. Podem ver que temos pontos em não fogo, pontos em fogo e pontos em sobreposição dos dois. Pronto, este é o nosso cenário de fogo. A paisagem, aqui é um bocadinho de postalzinho, não é? Vamos fazer uma visitazinha só para mostrar que é bonito. É uma zona montanhosa, de acesso difícil a muitas zonas, que tem também áreas florestadas, zonas ribeirinhas ou ripárias, não sei qual é o termo mais usado cá. Tem zonas montanhosas, normalmente como acontece em todas as montanhas, e depois tem valas agrícolas, zonas mais de produção. Pronto, é só para mostrar o bonito. Depois temos as pessoas. Apesar de ser uma área protegida, é um parque nacional, é um parque natural, não um parque nacional. Tem muita intervenção humana. E tem intervenção humana a vários níveis. Apesar de ter toda a atividade agrícola, toda a atividade da população local, é também um local muito turístico. Por exemplo, é uma das únicas zonas onde neva todos os anos em Portugal. Portanto, tem muita atividade humana, seja agrícola, seja, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, colher cogumelos. Imensa gente a colher cogumelos. Temos pescadores, temos cães, sejam cães pastores, cães domésticos também, um bocadinho por todo lado, caçadores, os hikers, os caminhantes, temos os ciclistas, temos motocross. Tem muita atividade humana. E quando eu estou a falar aqui atividade humana, tenho que notar que é atividade humana registada pelas câmaras. Não estamos a falar em alterações climáticas, não estamos a falar em alteração do habitat. Estamos a falar na atividade humana da pessoa a fazer no momento, naquele local, certo? Portanto, que fique claro. E temos, finalmente, esta última componente, a fauna. Temos detectadas 35 espécies, apenas, notem que nós temos cerca, não quero mentir, quase um ano e meio de amostragem, e eu só vou mostrar um certozinho dos dados. E, portanto, temos 35 espécies identificadas até agora. Algumas que vocês possam conhecer, acho que esta todos conhecem, não é? Portanto, temos javali, temos raposa, temos um corso, que é um veadinho, temos perdizes, genetas, texugos, saca-rabos, que é uma espécie exótica, temos marta, garças, portanto, não estamos a falar só de mamíferos, estamos a falar de todas as espécies
de médio e grande porte que andam no solo, que andam no chão, que as câmaras conseguem capturar. Então, só para fazer assim um resumo, temos 35 locais amostrados, temos 13 tipologias e atividades humanas e 1.555 detecções de atividades humanas, temos 35 espécies animais, como eu disse, e 4.405 detecções. Estes dados referem-se apenas a 5 meses e na janela temporal de outubro de 2025 até fevereiro de 2026, ou seja, temos aqui o outono e inverno de Portugal. Não temos, muitas das atividades humanas vão aumentar exponencialmente conforme o tempo for melhorando. Primavera, verão é quando a atividade humana vai atingir mesmo o seu pico. Então, temos questões muito simples. É mesmo só para exemplificar aqui uma abordagem de como poderemos analisar esta perspectiva multispecies após o fogo. Então, as perguntas é como é que o fogo pode alterar ou como é que altera a estrutura destas redes de co-ocorrência entre a fauna e as atividades humanas. E também uma segunda questão, que espécies apresentam maior sobreposição espacial com as atividades humanas? Para isso, utilizamos, como eu disse, redes ecológicas e acho que vocês todos conhecem, não é? Portanto, os nós representam animais e atividades humanas. Portanto, estas bolinhas verdes que estão a ver são os nós da rede, são atividades humanas ou fauna. Depois, as ligações representam o uso compartilhado do espaço por espécies e atividades humanas. E esta rede, é preciso ter atenção, que esta rede representa um compartilhamento do espaço e não interação direta. Não temos aqui nenhuma fotografia, nenhuma imagem em que haja um animal e um humano ao mesmo tempo. Nunca aconteceu. Temos sítios que são usados tanto por animais como por humanos. Pronto, é isso que estamos aqui a mostrar. Não há interação direta, está bem? E então, cada rede foi construída para o par habitat-fogo. Eu só vou mostrar um bocadinho, isto é só um exemplo, uma demonstração, e as associações foram, como eu disse já, calculadas a partir da presença. Portanto, estamos a falar de presença-ausência, uns zeros, certo? E calculadas a partir da presença das espécies e das atividades humanas no mesmo local. E utilizámos um índice de Jaccard. Pronto, é só para vocês terem uma ideia. E porque aqui queremos apenas mostrar, não é? Não queríamos redes muito, muito complexas, e então eu optei por incluir um mínimo, portar as ligações mais fracas. Portanto, as minhas muito, muito fraquinhas, porque senão são redes que não se percebe, não se consegue ver nada. E eu queria muito também que fosse visualizável, vamos falar assim. E então reduzi um bocadinho, simplifiquei, digamos assim, as redes. Então vamos começar com o exemplo das florestas. E neste caso as florestas são sem fogo. Portanto, foram áreas não queimadas. E esta é uma das primeiras dificuldades que eu encontrei quando estava a analisar. Porque em fogo desta natureza, estamos a falar de incêndios, não estamos a falar em queimas, não estamos a falar em queimadas nem queimas prescritas, estamos a falar em incêndio sério. A floresta deixa de o ser. Portanto, eu não tenho nenhum ponto que seja floresta pós-fogo, porque não é, deixou de ser floresta. Portanto, é uma das questões que eu ainda tenho que resolver como analisar. Se vou comparar depois a floresta original com o que resultou da floresta, que é um mato relativamente pobre, que nasce logo a seguir ao fogo, o habitat é diferente. A estrutura tridimensional do habitat de uma floresta é completamente diferente de um mato rasteiro. Portanto, ainda é um problema que eu tenho que resolver aqui. Mas para vocês perceberem, pronto, temos a vermelho as atividades humanas, não é? Neste caso, temos os cachorros domésticos e a coleta de cogumelos. Ligações entre atividades humanas estão marcadas a cinzento, porque era algo que, pronto, neste caso não interessava tanto, estão mais escondidas. A verde estão os animais e as ligações entre os animais. Para vocês verem, portanto, temos então o cão e a coleta de cogumelos em floresta, temos aqui o javali, a marta, o corso, temos aqui o gaio, uma lebrezinha cá embaixo e os esquilos. E o que é que nós conseguimos ver muito rapidamente? É que existem espécies, portanto, a espessura da linha é indicativa de uma maior sobreposição entre a fauna e as atividades humanas. Quanto mais larga for a faixa,
maior sobreposição há. Então, quais são as espécies onde claramente há uma maior sobreposição com atividades humanas? Obviamente, primeiro aqui é o gamo, o javali, a raposa, aqui também um bocadinho os galhos. Portanto, são espécies que mais facilmente utilizam espaços humanos, digamos assim, espaços utilizados pelos humanos. Não há dúvidas, perceberam como é que funciona? Vamos agora para um caso um bocadinho mais complexo. Consegue-se ver bem? Pronto. Aqui são as ribeiras. Portanto, as ribeiras sobrevivem mais ou menos ao fogo, não é? Portanto, a vegetação fica diferente, mas não deixam de ser ribeiras por isso. E, portanto, aqui dá para comparar o pré-fogo e o pós-fogo. E o que é muito óbvio no pré-fogo, nas áreas sem fogo? É que não há observação. Eu não digo que não exista atividade humana, mas não foi observada uma única presença humana. Qual é a explicação? A vegetação é muito mais densa, o acesso é muito mais difícil, portanto, torna-se muito mais difícil chegar à ribeira nesses pontos. Naturalmente, as pessoas tendem a ir a áreas onde conseguem acesso à água mais facilmente. No caso das ribeiras com fogo, a atividade humana é até mais diversificada do que nas florestas. Temos caçadores, temos caminhantes, temos os cães sempre, não é? Temos até veículos, temos ovelhas, temos animal, gado a passar. Portanto, temos uma diversidade de atividade humana nas áreas pós-fogo que até agora não foi visível nas áreas pré-fogo. Tem aqui, claro, obviamente, algo a salientar, é que, novamente, isto é uma análise exploratória e, novamente, isto são dados preliminares. Eu tenho a certeza absoluta que vamos encontrar atividade humana nas ribeiras também que não foram queimadas. Portanto, tenho a certeza disso, mas nos dados que temos até agora não foi detectado. Portanto, as redes são completamente diferentes. Novamente, quais são as espécies? Aqui, a primeira frente de espécies em relação às atividades humanas, temos outra vez o gamo, o javali, e neste caso aqui temos as perdizes e as lebres também. Então, há sempre um senão, não é? E eu já tenho vindo aqui a defender os senãos, é que é uma análise exploratória, outra vez, são dados reduzidos e também as diferenças das redes podem realmente refletir esta diferente relação da atividade humana nas áreas pós-incêndio, é verdade. Mas também temos que ter em atenção que há uma alteração do habitat e que isso tem consequências para os animais e para os humanos, não é? Portanto, não só a alteração do habitat permite um maior acesso dos humanos, mas permite uma maior detecção. E percebem a questão da detectabilidade, ou seja, com menos vegetação é muito mais fácil detectar a fauna também, não é? E então importa sempre considerar, que é uma coisa que não tem esta análise, é considerar não só o esforço da amostragem, como também a detectabilidade das diferentes espécies, está bem? Portanto, e é uma ressalva aqui, para não ficarem já, pronto, com muitas ideias. Em relação a quais as espécies apresentam uma maior sobreposição espacial com as atividades humanas, eu já fui falando disso, não é? E este é o top 5 das espécies com maior sobreposição espacial com atividades humanas, tanto na floresta como nas áreas de ribeira. E então, no top, em ambos os habitats, a espécie que mais se sobrepõe a atividades humanas são os gamos. Outra espécie que é muito frequente também são os javalis e as raposas. Pronto. Mais ressalvas, obviamente, análise exploratória. E temos também que terem atenção que tanto o gamo como o javali, a raposa um bocadinho menos, mas tanto o gamo como o javali são espécies muito grandes e facilmente detectáveis, não é? Portanto, e isso pode enviesar os nossos resultados. Para além de que todas estas espécies são muito abundantes, são ubíquas um bocadinho e são muito cosmopolitas, portanto, é conhecido, portanto, elas coexistem com os humanos, por exemplo, com caçadores não será, não é? Mas coexistem em áreas humanas relativamente facilmente. Portanto, temos que ter isso em consideração. E também temos que ter em consideração que as espécies mais raras são menos detectadas e, portanto, a questão da detectabilidade tem que ser considerada. E pronto, e a questão do limiar de filtragem que eu falei inicialmente também altera as redes. Mas então, que conclusões é que podemos tirar aqui? O que eu queria, essencialmente, era mostrar-vos um método, uma abordagem que permite realmente não focar na espécie nem A, nem B, nem C, mas sim tentar ver a comunidade como um todo. Não será uma comunidade completa, é a comunidade mostrada pela armadilhagem fotográfica,
mas é mais alargado do que focarmos só no javali ou só no gamo. E isso acaba por nos dar uma imagem enviesada do que resulta, não é? Aqui tentamos ter uma abordagem com todas as espécies, incluindo a nossa própria, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. E então conseguimos concluir já, ainda de forma preliminar e com todas as ressalvas que eu fiz, que o fogo, de facto, e como era esperado, parece reorganizar a estrutura espacial, não só da fauna, mas das atividades humanas também. É algo que teremos que confirmar com mais dados, com análises mais detalhadas, com uma modelação que inclua a detectabilidade e o esforço de amostragem, mas aqui numa análise muito crua, parece haver já indícios para isso. As áreas queimadas, de facto, parecem indiciar um aumento de áreas de contato entre a fauna e as atividades humanas e, como já era esperado, algumas espécies claramente parecem ter mais facilidade em partilhar estes espaços com as atividades humanas. Mas, mais do que revelar interações humanas, estas redes permitem identificar padrões de reorganização espacial, não é? E ver as relações entre a fauna, ainda que não relações diretas, mas as relações de espaço entre a fauna e as atividades após o fogo, as atividades humanas após o fogo. E aqui termino. Qualquer questão que tenham, estou a dispor. Bem-vinda. Vou agora fazer o serviço que vocês me pediram. Obrigada, Ana, pela sua apresentação. Eu vou começar com umas perguntas, talvez sugestões, e depois eu vou abrir para outras pessoas. Eu achei muito interessante. Bom, primeiro, eu chamaria de floresta degradada. Você falou assim, não tem floresta. Eu chamaria de floresta incendiada, floresta degradada e tal. Mesmo que já não tenha Não é floresta nenhuma. né? Isso é uma discussão, eu acho que é bem importante da gente falar, porque no Brasil, às vezes se usa o termo quando a Amazônia é degradada, especialmente por incêndio, de falar de savanização da Amazônia. Sim. E aí dá a impressão para as pessoas que a Amazônia queimada vai virar cerrado, o que seria maravilhoso. A Amazônia queimada vira uma floresta degradada, vira uma coisa que não tem mais as mesmas funções ecossistêmicas. Não é cerrado. E que não é cerrado, não tem uma função de savana. Então, dar nome às coisas é importante. Então, assim, eu diria que uma floresta que foi incendiada, ela é uma floresta degradada, porque ela foi floresta, e se tudo der certo na vida e a gente conseguir recuperá-la, ela vai virar novamente uma floresta, né? Então, o que que ela é? Ela é um estágio degradado de uma vegetação que existe e tal. E aí você pode ter medidas disso, de estrutura, que é a história que você está contando. Você está contando assim, onde tem fogo, eu tenho outras espécies, eu tenho mais humanos, e as espécies provavelmente têm que, e não fazem essa escolha, conviver com os humanos. Sim. Por quê? Como que está a estrutura da vegetação? Como que está a abertura de dossel? Então, acho que vocês podiam fazer umas medidas de vegetação simples, não precisa Complicado muito. muito complicado, mas assim, cobertura de dossel, número de árvores por hectare, sei lá, tem várias formas de medir isso, para tentar fazer correlações entre onde eu tenho mais área, porque às vezes é isso, eu tenho mais área aberta, será que você tem mais capim? E aí você tem mais animais que são herbívoros? Ou não, mais área aberta é menos lugar para quem sobe em árvore, isso é menos comida para quem come os bichos. Dá para fazer várias relações com isso. Então, acho que seria bem legal fazer essas medidas estruturais mesmo. Nós temos, já fizemos. Imagino, ótimo. Porque às vezes isso pode ajudar a fazer coisas mais quantitativas. E aí, deixa eu anotar, deixa eu ver aqui que eu anotei outra pergunta, depois eu vejo o que as pessoas falam. Eu fiquei curiosa do tipo de espécies. Que eu vi que tem espécies diferentes. Eu queria que você falasse um pouco de quem são essas espécies. Então, tem espécie que apareceu só nas áreas separadas queimadas, ou apareceu mais ou apareceu menos. E as outras que não, só apareceram nas áreas não queimadas. Isso foi o que eu vi do gráfico, não sei se eu vi certo. E aí pensar se o problema delas é com fogo ou com gente. Pois é, outra coisa que temos que não sei, ela tem que partilhar. Partilhar aqui outra vez.
não vou perder o tempo. Não vou lutar com o computador outra vez. Ai, Vai. já. Recuperar. Foi rápido. Se recuperou. Recuperou rápido. Por exemplo, esta rede permite muito facilmente visualizar essa questão, que é, por exemplo, temos aqui a Marta. A Marta é um carnívoro pequeno e que é uma espécie muito florestal. E então o número de ligações que tem com atividades humanas é mínimo, é residual. Portanto, é uma espécie que claramente tenta evitar zonas humanas. E eu acho que aqui esta é uma zona não ardida. Portanto, Sim. estamos a falar numa zona sem fogo. Depois, se formos olhar para a Marta, aqui novamente, Até está na zona de fogo. também está na zona de fogo. Tá. Portanto, novamente afastada das atividades humanas. Sim. Portanto, aqui talvez seja mais uma questão de atividade de perturbação por atividades humanas do que propriamente uma questão de fogo. No entanto, aqui nas ribeiras, alguma vegetação permanece. Portanto, como são zonas úmidas, são das poucas áreas em que, mesmo passando o fogo, não queima completamente. Sim. Portanto, como está uma umidade maior, há algumas ribeiras que mantêm alguma vegetação, ainda que fique mais aberto, não é como a floresta. Não muda A tanto. floresta desaparece completamente, mas as zonas ripárias, dizem ripárias ou ribeirinhas? Ripárias, mantêm alguma estrutura. Portanto, limpa um pouco a vegetação em baixo, mas as árvores quase sempre sobrevivem. Portanto, há essa diferença. E é uma coisa que eu terei que fazer ainda, ou seja, tentar dissociar o efeito, que neste caso ainda está misturado, do fogo e das pessoas. E isso fazendo uma modulação prévia. Antes de fazer as redes, faço uma modulação prévia, incluindo já o esforço de amostragem, a detectabilidade, as pessoas e o fogo como variável, e depois então utilizar os resíduos para fazer as redes. Portanto, está pensado, mas ainda não está feito. Sim. É assim mesmo. Outras perguntas, comentários, pessoal? É uma pergunta difícil. Obrigada. Então, a minha pergunta tem a ver com outra que tu mostraste. Também onde se os domestic dogs, portanto, os cães ou cachorros, e se percebeu a ausência de gatos. Quando nós sabemos que a questão dos gatos rurais, os gatos não. Sim, sim. E não surgiram aqui nestes teus, estava talvez sobre isso. Olha, Estava tão felicidade. Não era verdade. não temos gatos. Não surgiu. Pronto, aqui vou falar um bocadinho da questão de que os únicos felídeos que temos estão quase todos classificados como gato branco. Portanto, poderá haver um gato ou dois em que temos dúvidas se poderá ser um híbrido, se poderá ser um gato doméstico que tem mesmo cara de gato bravo, porque tem a listagem toda e tudo, mas gatos assumidamente domésticos ainda não encontrei nenhum nas imagens. O que é... Só o sítio onde as câmaras estavam colocadas. Nós evitamos... Sim, sim. Mas o certo é que temos cães em todo lado. Portanto, os cães chegam. E eu realmente não sei se os cães têm mais autonomia às casas do que os gatos. Os cães que têm Têm. São todos, ou cães pastores, são todos cães com dono. Não são ferais, não são silvestrados, não. Portanto, e aparecem em todo lado. É incrível, portanto. E gatos não temos. Portanto, há uma questão sociológica e na Serra as pessoas têm menos gatos. O que não é verdade, porque eu conheço alguns gatos lá de aldeias. É verdade. Mas... Temos que as pessoas que foram de fora, que vão viver por ali. É que levam os gatos? Agora há cada vez mais gatos, incluindo a silvestrados. Sim, mesmo que não sejam silvestrados que circulam na via pública, a minha questão seria, então será que há algum pânico moral em torno dos gatos que andam na rua e do impacto que têm na biodiversidade, uma vez que depois não se encontram evidência
de gatos aqui nestes... Bem, então a primeira coisa que eu tenho que dizer é que as câmaras estão a evitar zonas urbanas, obviamente. Portanto, por questão de roubarem o equipamento, portanto, não estamos a mostrar zonas muito com casas, com pessoas a viver mesmo, claramente. E, no entanto, temos muitos cães. Os cães são pastores, muitas vezes, e, portanto, eles percorrem distâncias enormes. E temos muitos cães associados a gado também. Portanto, quando as ovelhas vão sempre com cães e são contabilizados como cães pastores também. Os gatos não têm essa tradição na serra, não é? Portanto, não sei, a questão, não queria alargar o caso da serra a um extrapolar dos impactos dos gatos a outras situações. Portanto, os gatos causam muitos impactos, isso já é muito bem definido. No caso da serra, poderão estar mais restritos às zonas das aldeias, portanto, não chegar a distâncias onde nós a mostramos. Portanto, um bocadinho por aí. É uma boa questão, mas eu não tenho uma resposta para ti. Posso dizer-te, assumidamente, não temos gatos claramente domésticos nas nossas câmaras até agora. Por favor. Acho que eu gosto mais. Eu comentei aqui com o Guilherme que a espécie humana é definitivamente uma espécie tóxica, né? Isso demonstra isso. Então, com relação aos animais mais afetados, são os que mais têm interação com os humanos. Eu tenho uma pergunta sobre o fogo. Pergunta leiga sobre o fogo, se tem um padrão, assim como no Cerrado, me parece que não. Quais são as causas, né, mais recorrentes desses incêndios e se isso está sendo associado, imagino que sim, né, à emergência climática. Então, tem duas escalas da minha pergunta, né? As causas mais imediatas do fogo, se é o líquido, fogo, eu vi que tem uma época, provavelmente mais seca, né? Em que eles acontecem, é mais quente também, né? E, enfim, são curiosidades. Eu vou dar um bocadinho o cenário do que eu conheço de fogo em Portugal. Realmente, os fogos são mais no verão. Portanto, no verão, durante o verão. Começa julho, agosto, setembro, mais ou menos. Por exemplo, em 2017, que foi aquele ano que eu referi, que tinha sido muito dramático, os maiores fogos foram em outubro. Outubro avançado. Portanto, a dinâmica climática no país está a mudar e não está a facilitar a definição de épocas seguras. Portanto, já houve fogos em maio, que é uma época que chove. Em abril, teoricamente, diz-se em abril chuvas 1000 em Portugal, é uma expressão. Abril é um mês que chove muito e, no entanto, já tivemos fogos em maio. Portanto, começa a ser muito difícil definir uma área de fogo, uma época, uma estação de fogo seguro em Portugal. E para além disso, a paisagem de Portugal não é como o Cerrado. O Cerrado mantém uma paisagem tradicionalmente resistente, resiliente ao fogo. Portugal também tem muitas paisagens desse tipo. Portanto, a paisagem mediterrânica tem todas as espécies adaptadas ao fogo. O que é que acontece em Portugal também? A paisagem alterou-se completamente. Portanto, nós temos uma carga de espécies vegetais que ardem facilmente, muito pinheiro, muito eucalipto, espécies que ardem, portanto, e temos uma carga de material vegetal de combustível, não é? Muito, muito elevado, que é difícil de controlar. Portanto, um pinhal se pega fogo, ainda assim os pinheiros são muito altos, ganham uma força, o ganho com a resina e com a matéria combustível, ganha uma força, o fogo logo, que é muito difícil de controlar. Não é? E nós temos um mosaico, que às vezes é uma coisa boa, mas em Portugal pode não ser. Portanto, temos pinheiro aqui, temos pinheiro aqui, temos pinheiro aqui, temos pinheiro aqui, e portanto, é quase uma explosão. Não é? Portanto, se começa a arder, arde e arde muito e com muita velocidade. Tendo vento, com as faíscas das fagulhas, passa rapidamente de um pinhal para o outro. E temos um problema acrescido, que é, temos muito fogo posto. Portanto, isso é muito. Há fogos acidentais, há fogos por relâmpagos, há todos os fogos naturais, mas temos muito fogo de origem humana por razões económicas, essencialmente, diria eu, por razões não muito claras, e portanto, mas temos muitos fogos que começam às 3 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã,
Ou seja, não é propriamente um fogo que comece por causa do calor a bater em qualquer coisa. Portanto, são fogos postos e começam em vários pontos simultaneamente, numa área. Portanto, e essa é uma questão mais social, não é? Portanto, nós juntamos toda uma combinação de fatores, seja o clima, sejam as questões sociais, sejam questões de paisagem, que nos tornam vulneráveis a estas situações de grandes incêndios. Respondi. Sim, muito obrigado. Uhum. Não, obrigado pela sua exposição. Eu fiquei aqui pensando, bom, tenho trabalhado em Portugal, mais ou menos uma região próxima de onde você está fazendo pesquisa também. É super interessante a sua exposição dessas redes ecológicas, na maneira como você está colocando isso no gráfico, né? Mas fiquei eu, obviamente, né, minha abordagem está muito mais uma perspectiva etnográfica e antropológica, curioso para saber, talvez uma questão... Vamos ver se eu sei responder, não é? Curioso para saber sobre como é que as pessoas locais, né, abordam ou falam dessas interações entre as espécies, né, essa coexistência entre as espécies. Né, se, de certa maneira, bateria, né, coincidiria, ou diria coisas diferentes, com o que você está Mostrando aqui. Observando. Isso é uma curiosidade. Até porque é isso, assim, saindo de Portugal. Quando a gente vem para o caso brasileiro, eu estou lembrando da minha tese, que foi aqui, numa reserva privada do patrimônio cultural, aqui em Minas Gerais, e que as pessoas que habitavam no entorno da reserva falavam muito das interações entre os tipos de primatas que existiam, né? Enfim, então, até coisas que, de certa maneira, seriam contestáveis do ponto de vista, assim, ecológico de uma determinada biologia, mas falava da coexistência, inclusive de formações de famílias entre muriquis e barbados, né, também, coisas que, assim, mais diz muito a respeito da percepção das pessoas sobre a existência desses outros, ou a coexistência dessas outras espécies. Então, fico curioso para saber um pouquinho disso também. E a outra curiosidade também é, bom, você coloca, você demonstrou vários pontos onde você fixou as câmeras fotográficas, né? Então, essas foi uma amostragem das espécies que você foram capturadas, né, com essas câmeras. Aí fiquei curioso também, dentre as fotografias com humanos passando por essas câmeras, provavelmente deve ter algum. Quais seriam, entre aspas, né, metaforicamente, as espécies de humanos que passaram? Caminhantes, caçadores, o que passava nessa rota dos animais também, né? Para pensar quem eram esses humanos que estavam ali, que estão ali circulando também pela Serra da Estrela, né? É isso. Ok. Então, começando pela questão da coexistência entre as espécies e as pessoas, qual é a percepção das pessoas? Isso é pergunta para a Verónica. Portanto, a Verónica tem feito inquéritos com as populações muito na perspectiva de perceber a sensibilidade de como é que as pessoas veem o problema dos animais na questão de fogo. Portanto, ela poderá depois adicionar um bocadinho, convido depois a vir aqui explicar um bocadinho essa perspectiva. Em relação às espécies de humanos, é um bocadinho as tipologias de atividade humana que eu falei no início. Portanto, há pontos, e posso dar um exemplo, eu uma vez fiz, o meu carro era um carro ligeiro, portanto eu tive que fazer uma caminhada de quase 10 km para chegar a um sítio que eu achava, aqui não vai haver ninguém, aqui vou pôr a câmara e não vai haver ninguém. E havia um trilhozinho, e nesse sítio eu encontrei ciclistas com um trolley para criança, portanto, estão a ver, eu caminhei, eu pensei que tinha ciclistas, tinha pessoas a andar a pé, tinha um jeep do parque a passar, de fazer vigilância, tinha caçadores que pararam mesmo à frente da câmara com a sua espingarda, assim, portanto, tinha uma diversidade de locais e não locais, pessoas claramente turistas, os que estavam a passear, todos equipados de bastão e tudo, a fazer as suas caminhadas, e tínhamos também pastores, portanto, com o seu rebanho de ovelhas,
ainda com aquele manto tradicional, toda aquela, portanto, temos uma diversidade humana incrível em toda a paisagem da serra. É assim, algo que eu própria não estava à espera. É mesmo, e por isso também tentei agarrar aqui um bocadinho as atividades humanas. Barreiras de circulação de animais, que é vedações, cercados e coisas desse ano. No meio da serra não há muitos cercados. Junto às povoações poderá haver mais, mas assim no meio do parque não costuma haver assim grandes barreiras à circulação dos animais, que eu tenha detectado. Verónica, queres Sim. partilhar um bocadinho? Então, realmente é uma parte também, como aqui no Brasil e na Austrália, uma parte importante é a fotografia e a inquisição das populações. Em Portugal, eu tenho estabelecido isso com a Filipa, acho, também é geógrafa e psicóloga. E então há uma distinção muito clara em função das espécies e na relação que as populações têm. A espécie mais conflitual, sem surpresa, é o javali, ali o wild-boar, mas também, como diz aqui, não é bem o java-porco já é uma coisa diferente, já é uma espécie hibridizada, não é? Em relação ao javali. É mesmo? Qual? O java-porco? Pronto, então o java-porco, ou o javali, o wild-boar, é a espécie mais conflitual para as populações. Portanto, o que acontece o predador principal, que era o lobo, não existe hoje em dia naquela região. As populações disseminam-se, reproduzem-se muito e a seguir aos incêndios, por falta de alimentos nas zonas mais altas da serra, eles começam a descer sobre os povoados e a fazer pressão sobre as populações e depois há relatos de javalis em zonas muito próximas das pessoas vivem, incluindo ao lixo. Portanto, eles sabem isso, cada dia não só no alto, mas também no lixo das pessoas. Há a questão das espécies das colheitas, das crops, não é? No milho, em particular, naquela região, da cevada. O que é que nós encontramos? Os caçadores organizam-se em corporações, em associações de caçadores, e houve algumas iniciativas nas localidades que nós estamos a estudar de plantar propositadamente determinadas colheitas, como cevada, chamam-se semeadouros, exatamente para poder atrair a caça, porque a javali é uma espécie cinegética. Portanto, isso é uma coisa bastante evidente no Brasil. No Brasil a caça não é permitida, mas Só é o javali, é a exceção. porque ela é uma espécie exótica, não é? Ali a caça é permitida no território quase todo, depois há 3 zonas de caça. A caça e o javali é uma espécie cinegética. Há alguma política pública a seguir aos incêndios que evita a caça de determinadas espécies para que elas possam reproduzir, mas em relação ao javali, esse banimento, depois acaba por. Houve um banimento ali a certa altura, os caçadores depois fazem pressão, ou seja, isto gera uma grande conflitualidade entre atores. Os caçadores querem aumentar a cota de caça, os ambientalistas dizem que é preciso proteger a reprodução da espécie, a CNF em particular tem enchente reguladora lá, e as populações deixam às vezes terem os javalis com as crias, etc. Mas em todo caso, há também esta ideia que a forma de gerir a espécie será a manutenção da espécie, managing, gestão da espécie, Manejar. Manejar a espécie é através da caça, não é? Ou seja, se não forem, isto é o argumento que os próprios caçadores utilizam, se não forem eles a caçar essa espécie, ela depois se produz de forma incontrolada, isto são palavras que foram ditas pelos próprios, então eles são muito necessários nisso. Então isto às vezes gera alguma tensão, porque dentro do Parque Nacional não é possível caçar sem uma autorização, não é? Portanto, há estas tensões. A raposa é outra espécie. Eu vou talvez usar estes 2 exemplos que estão ali, porque há um outro exemplo que surge muito nas nossas entrevistas, que é o rodeo, Aqui o corso. É o corso. Exatamente. Esse também surge muito. Aqui. A raposa surge muito também, mas a maneira como ela é narrada é muito diferente do javali. O javali é sempre descrito como uma ameaça, uma peste, algo que tem que ser controlado e que é ameaçador. A raposa é descrita em tons mais afetivos,
mais engraçados. É quase como é possível domesticar uma raposa e há relatos da raposa que veio ao lixo e depois vinha todos os dias àquela hora, porque já sabíamos que íamos pôr o lixo àquela hora e até veio comer à minha mão. E estes relatos não são só da Serra da Estrela, eles existem pelo país todo. Na Rábila encontramos relatos semelhantes. Há sempre a história daquela raposa vermelha que estava na estrada àquela hora porque já vinha comer à minha mão. Isto depois levanta-nos questões interessantes do ponto de vista do que é a domesticação, não é? Ou seja, como estes animais, apesar de serem selvagens, experimentados como tal, eles entram ali numa zona liminal a partir do momento em que começam a ser reconhecidos como passíveis de domesticação. Ou seja, no fundo, aquilo que nós estamos a ver neles não é o seu potencial selvagem em si próprio, o seu subjetividade única, mas é o potencial que nós temos de estender o nosso poder àquela espécie também, não é? Isto é a nossa avaliação crítica, porque os relatos sobre as raposas são bastante mais doces, digamos assim. O cervo, corso. É interessante, aquela já é uma região de Corso, mas isso parece ter saído da memória das pessoas. Ou seja, as pessoas não, nas narrativas que nós estamos a recolher, não se lembram, ou não, isso não surge. Que era realmente uma espécie de muito presente em tempos, que depois desapareceu, por via das mudanças das antropogénicas da Terra, e que agora está a vir por via destas mudanças dos incêndios, por causa da alimentação. Por isso, os relatos em relação ao corso são ainda de alguma distância e de algum maravilhamento, assim, qualquer coisa como, são tão engraçados, mas há muitos, são assim, agora não estou a lembrar da expressão exata, que é como se fosse assim um mar deles imensos, não é? E pronto, e depois há aquela pontezinha, parece que no norte se faz uma boa chanfana para brasileiros que não sabem o que é, um prato que se faz no norte com carne de cabra e vinho, coce-se a carne da cabra. Havia também uma cabra ali que era a cabra montesa, que também desapareceu e agora é um projeto de reintrodução. E então há essa ligação, recuperação ou aprendizagem de práticas de consumo da carne daquela espécie que possam, portanto, rentabilizar. Já que há muitos, então podemos caçá-los, talvez, e fazer alguma coisa com a sua carne. Vamos só assim para dar uma ideia das atividades. Não, porque uma amiga é um bocado muito. Não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Obviamente, assim, acho que o registro, o recorte que você faz das 35 espécies que aparecem, né, nos seus registros, eles estão, obviamente, estão revelando que as câmeras capturaram em determinado registro. Científico fala, mas evidentemente que as câmeras não conseguem pensar no ponto apontados para o alto. Sim. As aves, né? Milhafre, o abutre egípcio, a águia de Bonelli, enfim. Isso, obviamente, não é possível pegar pelas câmeras, mas talvez com o relato das pessoas olhando para o alto e que elas estão ali. Porque são espécies importantíssimas, são espécies migratórias, né? Que unem. E aí enfim, acho que essa é uma das questões, se elas aparecem no relato das pessoas em algum momento, porque do ponto de vista do grupo da associação que eu tenho acompanhado lá, o pessoal do Wild in Portugal, são espécies importantíssimas, de interesse focal no dentro dele. E a outra coisa tem a ver muito mais com curiosidade. Como é que aparece? Existem espécies dispersoras de sementes que ajudam justamente na recomposição do alimento, né? E quais são elas? Como é que elas entram nessa rede ecológica? Não está. Por quê? Estávamos a ser perigoso. Então, a primeira questão em relação às aves de rapina, portanto, as aves que voam mais alto. Portanto, este trabalho foca-se apenas nas aves que estão no chão, portanto, sejam perdizes, sejam garças, todas as que estão no chão. A amostragem de aves voadoras teria que envolver outra metodologia, não é? Em relação... Por mais que tenha... Porque é muito feito nos incêndios também, mas que elas fiquem nas escadas. Tem. Mais nas escadas, não é difícil. Mas existem registros de identificação em árvores também, né? Existem. E é aí que, pronto, porque eu falei com as pessoas, eu achei curioso, porque eu, por exemplo, vi abutres na Serra da Estrela.
acho que há lá uma colónia, e vi-os lá, e falei com as pessoas da zona, daquela freguesia, e as pessoas diziam que já não existia abutres, portanto, há ali uma dissociação de não vejo, não conheço, não existe, é um bocadinho por aí. E isso eu perguntei especificamente, porque eu não sabia que existia abutres lá, e observei-os e perguntei, e aparentemente, na realidade, para as pessoas não existe. A abundância de aves de rapina diminui, obviamente, após os fogos, com o desaparecimento dos coelhos, todas as presas que também morrem com o fogo, obviamente não havendo alimento, mesmo que elas não sejam atingidas diretamente, são, obviamente, afetadas. E seria muito interessante fazer uma amostragem dirigida às aves, mas de facto não foi contemplada no projeto, não dá para fazer tudo, não é? Mas temos, portanto, eu só mostrei o camera trapping, a armadilhagem fotográfica, mas cada um destes pontos da amostragem foi também amostrado a nível acústico. E tem amostragem durante o dia para as aves e durante a noite para os morcegos, portanto, e também para os insetos durante o dia. Os insetos, assim, analisar os dados acústicos vai ser um sofrimento, não é? Porque o nosso objetivo vai identificar as espécies, não é? Identificar as espécies de um ano de amostragem em análise acústica. Só para os morcegos é difícil, que é algo que eu faço há alguns anos. Para as aves e para os insetos vai ser assim. Mas é uma ambição. Eu acho que é uma ambição minha e uma ambição do projeto ir além, portanto, fazer esta análise da comunidade, não só com as camera trappings, mas alargar a uma comunidade maior. A uma comunidade, como o Pai disse, que às vezes é invisível. Não? Os insetos são muitas vezes esquecidos. E são dos principais afetados pelos fogos, não é? Dificilmente fogem. E são a base de toda a cadeia trófica, não é? Tirando a parte da vegetação, os insetos são ali a base que sustentam tudo, não é? São eles que alimentam os pequenos roedores, que depois alimentam as águias, depois alimentam tudo isso. Portanto, e temos essa ambição de conseguir fazer essa análise. Ou seja, não temos uma amostragem dirigida às aves de rapina, mas conseguiremos eventualmente identificar os cantos delas se elas passarem. Pronto, é um bocadinho em relação a isso. Os abutres não cantam muito, é verdade, mas há outros, as rapinas mais, os gaviões e falcões já emitem algumas sons. Me ocorreu, talvez pudesse, não sei se não cabe no mesmo projeto. Não cabe. Eu já vi alguns estudos que trabalham com a produção de um determinado aplicativo fotográfico que é possível baixar em celulares convencionais, né? Em telefones convencionais, que você faz uma campanha junto com a comunidade, com a população, e estimula as pessoas a fotografarem os animais que elas encontram no seu cotidiano. E aí vai criando um repositório e data local e tal. Eu participei num projeto desse mesmo, a Ciência Cidadã, em Lisboa. Portanto, fizemos mesmo isso, criámos uma plataforma dedicada no projeto em que as pessoas iam lá e iam registar a biodiversidade de Lisboa. Agora, o que foi muito fácil de implementar na cidade de Lisboa, que tem muita gente interessada nestas questões mais de avaliação, monitorização da biodiversidade, acham piada a tirar a fotografia ao bichinho e carregar na plataforma. Eu acho que em muitas regiões mais rurais, provavelmente a Verónica poderá falar melhor disso, não haverá essa facilidade ou esse interesse em agora. Os bichos são parte do dia-a-dia deles, não é? Não há propriamente aquele interesse. Tão giro, vimos uma joaninha, vamos tirar uma fotografia e carregar pela plataforma. Acho que seria mais difícil mobilizar as populações para fazer isso. Talvez agora um bocadinho mais, as camadas mais jovens, talvez conseguisse ter alguma adesão mais, mas a população também é muito envelhecida naquela região, portanto poderia ser mais difícil de implementar. Eu posso só acrescentar que aqui houve iniciativa de decisão da captação à fauna, mas em relação à floresta, na sequência dos grandes incêndios de 22, houve algumas associações que criaram uma espécie de, tanto parecido com isso, mas de reflorestação. Acho que seria o nosso best shot. Seria isso, associar algo assim, não é? Porque a reflorestação e o manejo da floresta ganham uma grande relevância a seguir aos incêndios. Mas concordo plena que esta atenção a detalhe
depois é algo que vem a seguir, não é? Sim. Mas realmente a primeira coisa é reflorestar, plantar o quê? As espécies autóctones, o medronheiro, porque também é uma espécie produtiva, o castanheiro também é uma espécie produtiva. As árvores ganham muita importância para poder reflorestar, poder tornar o solo outra vez produtivo e depois fazer essa discussão também com uma figura, eu não sei se faz familiarizar, Guilherme, que existe ali, que é o Baldio, não é? Baldio, não é? Que é uma figura de gestão da terra diferente, comunitária, historicamente, historicamente muito tempo atrás, e as populações querem discutir como é que então vamos desenhar um território e seguir as exigências e essa parte da reflexão. Eu sei que as associações que fizeram essas iniciativas de ciência cidadã, mas não parece que tenham sido nada da forma, claro. Tínhamos que ir nós estudar. Exato. Não sei se ficou alguma questão para responder. Só daquilo das espécies e pessoas. É verdade. Portanto, temos a maior parte das espécies da vegetação em Portugal ou são dispersas por vento. Portanto, há alguns arbustos que produzem fruto e que têm realmente sementes. Não são geralmente as árvores em si, são mais pequenos arbustos que produzem amoras, mirtilos, coisas assim desse género. E, portanto, as espécies dispersoras são essencialmente passarinhos ou pequenos roedores. Os roedores têm aquele papel duplo, não é? Que são meio predadores, meio dispersores, mas conseguem também dispersar algumas sementes. Não tenho conhecimento, sei que há estudos de redes de dispersão de sementes em Portugal, ali na região centro, mas acho que ainda é um conhecimento muito básico, acho que não há ainda relação com os fogos. Há uma relação a dizer que as populações de dispersores de sementes estão a diminuir e realmente a relação dispersor-semente está a ficar reduzida, mas não relacionada com o fogo, do que eu conheço. Posso não conhecer tudo também. Pronto, não temos mais questões também online, aparentemente. Não. Satisfeitos com perguntas e ideias. Então, acho que a gente faz uma pausa agora, o almoço e volta às 14 horas, é o seu plano? Obrigada. Muito obrigada.